Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje em Mateus capítulo 11, versículos 1 até o versículo 19, e nós vamos ver o que Jesus conversou com os discípulos de João Batista. João Batista ouve falar de Jesus na prisão e olha só o que Jesus diz para os discípulos de João. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Meus queridos, nós vemos aqui Jesus sendo interrogado pelos discípulos de João Batista, que estava na prisão e ficou sabendo dos milagres que Jesus estava fazendo e de tudo que estava ocorrendo ali. Os discípulos saem da prisão, vão até Jesus e perguntam: Mestre, é mesmo o Senhor que haveria de vir, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, ou devemos esperar algum outro? E Jesus responde de uma forma assim bem enfática, né? Vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, o reino de Deus está presente aqui na terra, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os coxos estão andando, os mortos estão sendo ressuscitados. E as palavras de Jesus estavam encontrando terrenos férteis nos corações dos pobres, né? As boas novas estavam sendo pregadas aos pobres também. Nós vemos que tudo isso eram sinais de que o reino estava sendo implementado naquela época. Jesus diz: o reino está sendo implementado e vocês ainda têm dúvidas? Agora voltem lá para João e anunciem tudo isso que vocês estão vendo. E quando os discípulos de João estavam saindo, Jesus começa a falar com os discípulos dele, os discípulos de Jesus que estavam ali, e diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Um homem, né, vestido de roupas finas, né, ou um caniço agitado pelo vento. E aqui nós vemos uma expressão interessante de Jesus acerca de João Batista. As pessoas entenderam que João Batista estava passando por aquele momento de falta de fé. Os milagres estavam acontecendo, mas João Batista não estava crendo que Jesus era o Messias. Mas Jesus não vê
João Batista como o homem vê. O homem vê aquela situação, aquela circunstância naquele tempo ali, né? Deus vê, né, como Jesus tem essa visão de Deus também, né? Então Deus vê a vida da pessoa como um todo. Nós vemos aquilo que acontece nesse espaço de tempo. Deus vê o todo, né? Então esse todo faz toda a diferença aqui na vida de João Batista. O que vocês foram ver, um caniço, uma vara verde agitada pelo vento, né? Um símbolo de vulnerabilidade, de pessoa que estava sendo levada pelo vento ali, né? Jesus estava dizendo assim, gente, vocês estão achando que João Batista é um cara que está sendo vulnerável aqui, está sendo levado por qualquer coisa que está aparecendo? Na verdade, eu reafirmo, né? Então, Jesus faz a primeira afirmação aqui acerca de João Batista, que João Batista é um profeta. Jesus afirma para os discípulos ali que estavam ouvindo que João Batista era o profeta. E ele diz também que era o Elias que haveria de vir, né? Então, Elias é aquele que estava preparando o caminho, né? Aquele que estava preparando, enviando uma mensagem, né, para todas as pessoas, preparando o caminho para o Messias. Ou seja, Jesus não vê como as pessoas veem. Jesus não vê o João Batista com falta de fé, não crendo nos milagres, mas Jesus vê a vida como um todo de João Batista. Tudo que João Batista fez antes e tudo que ele ainda estava fazendo, Deus vê a vida de João Batista e reafirma a identidade de João Batista, dizendo, ele é um profeta, né? E depois nós vemos que no versículo 12, né? Até o versículo 11 nós vemos que Jesus ele levanta a moral aqui de João Batista, né? Digo-lhes a verdade, dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, né? Então João Batista é o cara, né? Ele é meu primo, é meu parente aqui, mas ele é o cara, né? Ele tem moral, né, para falar essas coisas que ele está duvidando aqui agora, mas ele tem moral ainda comigo, né? E Jesus ainda diz assim, todavia no reino, o menor no reino é maior do que ele. Ou seja, ainda que João Batista estava passando por aquele momento, Jesus reconhecia que João Batista estava passando apenas por um momento de dúvida, mas ainda assim João Batista precisava crer. Ele precisava crer, porque o menor no reino dos céus ainda é maior do que o João Batista. Então, o João Batista, por mais que ele fosse um grande profeta, o mensageiro que viria antes para preparar o caminho, ele precisava crer que Jesus era o Messias, para que ele recebesse a salvação e pudesse estar presente também no reino dos céus. E diz o versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E que seria essa força aqui, né? E os que usam dessa força se apoderam dele. João Batista foi um símbolo da resistência naquela época. Afinal, as pessoas estavam crendo que o líder, o Messias seria um líder político, alguém que pegasse em espadas e fosse à frente do povo para libertar o povo de Israel do jugo romano, né? do Império Romano, né? Então, as pessoas tinham essa esperança. E quando viram João Batista anunciando o mensageiro, eles já olharam para João Batista com essa expectativa. Opa, o Messias está chegando, né? Então nós precisamos preparar as coisas, nós precisamos estar atentos. Quem seria esse Messias? Vamos preparar o nosso coração porque as coisas estão chegando. João Batista vai ser um grande líder aqui da nossa resistência e nós vamos juntos vencer essa batalha contra o Império Romano, contra todo o jugo que estava sendo estabelecido sobre o povo de Israel. Então, o povo colocou uma esperança em João Batista e o João Batista foi o símbolo da resistência, o símbolo dessa força
contra o Império Romano. Mas, né, Jesus diz assim, os que usam desde João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam dessa força se apoderam dele, né? E os profetas e a lei profetizaram até João, né? Ou seja, até João Batista, tudo o que vinha sendo dito antes foi revelando o caminho, mostrando que o Messias haveria de vir. Agora o Messias chegou e agora eles poderiam crer, né? Então a ideia aqui dessa força, né? O que seria essa força citada por Jesus, né? A ideia é que não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam porque elas já aconteceram. Então, não dá para ficar esperando cair do céu, literalmente, porque Deus já estava na terra na pessoa de Jesus Cristo. E as pessoas precisavam ter um esforço intencional para crer, um esforço intencional para olhar sob uma nova perspectiva, para olhar para aquela situação e ver que não era uma coisa simples entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então, eles precisavam se empoderar, né? Se apoderar dessa palavra, eles precisavam crer em Jesus Cristo, eles precisavam tomar uma decisão firme e, de repente, até se separar de entes queridos, como diz os textos anteriores, né? Que Jesus afirma para os apóstolos: olha, os inimigos estão mais perto do que você imagina. Ou seja, né, as pessoas precisariam ter força, né, um esforço intencional para romper com essa tendência de não crer, com essa tendência de nos levar, né, para baixo, para nossa inclinação ao pecado vai nos fazendo ter essa tendência, essa forma incrédula de olhar para as coisas. Mas quando nós nos esforçamos intencionalmente, aí nós vamos crer e nós vamos tomar posse dessa fé em nome de Jesus. E depois nós vemos que Jesus, em primeiro lugar, ele reafirma João, né? Depois ele mostra Jesus como o João sendo o símbolo da resistência, e nós vamos ver também os resultados dessa força aplicada no reino que precisaria ter, né? Nessa força que as pessoas precisaram ter para crer e quais seriam os resultados, né? A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Veio Jesus, fez milagres, implementou o reino aqui na terra e muita gente ficou vendo a banda passar, como diz a versão brasileira desse trecho aqui da Palavra de Deus. Vendo as coisas acontecerem, incrédulos muitas vezes, eles não se comoveram, não creram, viram os milagres, ouviram a palavra, mas não creram. E nisso Jesus mostra que ele estava indignado com tudo aquilo, né? Porque ele estava se apresentando como o Messias, como aquele que haveria de vir, João como aquele que preparou o caminho, mas as pessoas estavam incrédulas. Chamam a João de demônio, né? Ele tem demônio, e chamam a Jesus de beberrão, de comilão, amigo de publicanos e pecadores. Então, a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Muita gente se diz sábia aos próprios olhos. Muita gente acredita que em si mesma contém sabedoria, né? A pessoa em si mesma contém sabedoria, quando na verdade elas vivem de forma incrédula, de forma que não confessam o Senhor Jesus Cristo, não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, não reconhecem as obras de Jesus como sendo as obras para implementar o seu reino aqui na terra. Portanto, Jesus diz: você acha que é sábio? Então, comprove a sua sabedoria, crendo nessas coisas, praticando as obras que eu tenho ensinado para vocês. Jesus foi enfático, Jesus reafirma João, Jesus diz que João é o cara, né? Ao mesmo tempo ele coloca João no lugar dele, e João precisava crer, João precisava ter forças para crer,
ter um esforço intencional, e o texto diz que todos nós também, desde os dias de João Batista até agora, né, nós precisamos também fazer esse esforço intencional para pertencermos a esse reino, e agora nós vemos também que o resultado é que muita gente não vai crer. Ainda assim, muita gente não vai crer, mas a sabedoria é acompanhada por essas obras, é comprovada pelas obras que as acompanham. Seja sábio, creia no Senhor Jesus e tamo junto. Fique conosco para mais estudos bíblicos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações. Nós temos feito vídeos aqui com muito carinho para você, estudos bíblicos que vão dar aí um entendimento mais profundo da palavra de Deus, porque nós queremos formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra e que estão conscientes de que há um esforço intencional, há algo que a gente precisa fazer, uma decisão nossa para que a gente possa entrar no reino dos céus. É verdade que a salvação é de graça, mas nós vamos falar nisso num próximo vídeo, se Deus assim permitir. Forte abraço, tamo junto, até mais, tchau!